Olá, pessoal. Pessoal, essa aqui é uma aula de anteposição, né? Na semana do dia 25/11, eu não vou estar aqui. Então, hoje, dia 28/10, estou repondo, estou antecipando essa aula, né? O material de apoio está aqui, o código, os códigos que vamos trabalhar em sala está aqui, a atividade para casa está aqui, e ao realizar essa atividade para casa, você recebe presença por esta aula. E para você postar aqui o código da atividade. Eu coloquei uma observação aqui, compacte a pasta do projeto e poste aqui. A pasta onde você criou o projeto, você compacta e posta aqui. Ao clicar nesse material aqui, esse material de apoio, você vai abrir esse slide aqui, onde tem métodos consultores e modificadores de acesso e encapsulamento. Hoje, nessa aula, vamos mexer apenas com métodos construtores. Tá? A ideia é só disso aqui nessa aula. E no seu segundo slide aqui, você tem uma definição do que é métodos construtores. Eu só coloquei isso aqui sobre métodos construtores. Tá? O resto do slide a gente vai executar na próxima aula. Tá? Então, o que é um método construtor? Método construtor é um método responsável por criar objetos e inicializar seus atributos. Né? Um construtor é um método utilizado por uma classe para inicializar os atributos do objeto. Em linguagem orientada a objetos, se um construtor não for definido pelo desenvolvedor, um construtor padrão é automaticamente incluído quando a classe é compilada. Pode existir mais de um método construtor para a mesma classe. O construtor tem a mesma estrutura de um método, com pequenas exceções, que fazem o compilador entender que ele é um construtor. Primeiramente, o nome do construtor deve obrigatoriamente ser igual ao nome da classe, inclusive com inicial maiúsculo. Segundo, o construtor não retorna valor. Bom, isso aqui é a teoria sobre métodos construtores, e agora nós vamos mostrar na prática como é que isso funciona. E eu tenho aqui o primeiro projeto, eu me perdi nas minhas telas aqui, mas está aqui. Esse projeto aqui, pessoal, tá? Esse primeiro projeto 1, você baixa ele aqui. Tá? Quando você clica aqui em códigos trabalhados em sala, ele está aqui, ó, é o projeto 1. Tá? Então, esse projeto que eu abri aqui, vamos para ele. Então, aqui, basicamente, é um projeto onde eu tenho duas classes, a classe aluno e a classe programa. A classe aluno, que o conteúdo dela é só esse aqui, né? Ou seja, eu criei uma classe, coloquei os atributos de classe, os atributos aqui, as instruções de atributos aqui dentro da classe. Veja que esses atributos são todos atributos de objeto, ou seja, ele só vai ser executada essa instrução para criar essas variáveis somente quando eu crio um objeto dessa classe. Por que eu sei que eles são de objetos? Porque ele não tem, na sua definição, não tem a palavra static, para dizer que que ele vai ser um atributo de classe. Se tiver static, ele vai ser criado antes de executar o método main. Mas como não tem a palavra static, significa que esse atributo, né, só vai ser criado quando você criar um objeto dessa classe. Por que eu estou chamando essas variáveis de atributo, pessoal? Porque são a instrução de criação dessas variáveis estão diretamente dentro do bloco da classe e fora de qualquer bloco de método. Por isso que elas são chamadas de atributos. E só aproveitando o ensejo, se são atributos, eles são criados na área de memória chamada heap. Então, vamos lá. Então, eu tenho esta classe e vou vir aqui no meu programa. O que eu estou pedindo para fazer? Estou pedindo para que se imprima todos os valores desses atributos. Mas primeiro eu criei aqui um objeto da classe aluno. Veja porque para você criar um objeto, você usa a palavra reservada new. E essa palavra seguida aqui que você tem é uma palavra seguida de parênteses, apesar dela iniciar com letra maiúscula, esse aqui é um método construtor. É por isso que na sua apresentação aqui, ele está falando aqui, cadê aqui, o consultor tem a mesma estrutura de o nome do método consultor deve obrigatoriamente ser igual ao nome da classe, inclusive com inicial maiúsculo. É o que eu tenho aqui. É um método consultor. Tá? Qual a função do método construtor? A função do método construtor é inicializar os atributos que você tem dentro do objeto. Ou seja, quando você cria o objeto, os atributos do objeto, ele vai ser inicializado. Mas onde é que está esse método construtor aqui, aluno? Se você vir, o método construtor, obrigatoriamente, tem que estar dentro da classe, né? Dentro da classe aluno. Só que se você vir aqui para a classe aluno, eu não tenho método construtor.
Quando acontece isso, por padrão, ele cria um método consultor. E ao criar um método consultor, ele automaticamente vai inicializar todos os atributos desta classe. Né? Com que valores ele vai inicializar? No caso da string, ele inicializa automaticamente com null. Né? Porque toda variável que espera receber um endereço de um objeto, já que isso aqui nome é para guardar um objeto da classe string. Então, toda variável que você tem, todo atributo que você tem que espera receber o nome do objeto, se você não tem um método consultor definido, ele vai preencher com null. O inteiro aqui, ó, ele vai preencher com zero. O sexo, ele vai preencher, se eu não me engano, com a simbologia /0, que que praticamente significa null, né? Significa que está vazio. Né? E aqui também string, ele vai preencher com null. Né? Então, esses são os valores que vão ser inicializados, né? Quando você criar um objeto. Esses são os valores que vão inicializar esses atributos ao você criar um objeto dessa classe. Então, se eu vim aqui na classe programa e eu peço para ele fazer esse processo, ó, cria um objeto e guarda o endereço desse objeto na variável A. Então, quando eu peço para acessar os atributos, eu sempre uso um ponto. O ponto é utilizado para você acessar aquilo que está dentro da classe ou aquilo que está dentro do objeto. Então, aqui A, ele me fornece o endereço do objeto que eu criei, e eu coloco o ponto para falar qual o item desse objeto que eu quero pegar. Então, no caso aqui, eu quero nome, aqui eu quero idade, aqui eu quero sexo, aqui eu quero endereço. Então, se eu peço para executar este programa, né, vou vir aqui, vou dar um run, peço para executar o programa, e ele está demorando, eu não sei porquê, vamos lá de novo, run, ele não está executando, ele executou e eu não vi, está executando aqui embaixo, porque está demorando. Vamos lá, olha lá, ele mostrou aqui para mim, ó, né, null, né, para o nome, como eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui, ó, null para o nome, idade, colocou 0. Esse atributo aqui, o sexo, ele colocou um retângulozinho. Por quê? Porque foi inicializado com um valor na tabela ASCII, e ao ser convertido, ele representa esse símbolo aqui. Né? Na prática, ele representa dessa forma. Né? Então, e aqui o endereço, como é para guardar um objeto tipo string, ele também colocou null. Tá? Então, esse é o modelo que você tem neste cenário. Né? Ou seja, quando você não cria explicitamente um método consultor. Eu não criei dentro da classe aluno explicitamente um método consultor. Por eu não ter criado dentro da classe aluno explicitamente um método consultor, o sistema cria automaticamente um para mim, né? Que não que ele cria esse código do método consultor, né? No executável, já que no fonte não tem, né? E aí ele vai preencher ele com esses valores aqui para mim. Beleza? Tá? Então, essa é a forma. Então, você acaba tendo a noção de que toda variável que você cria, todo objeto que você cria, ele inicializa as variáveis automaticamente de acordo com o método consultor. E, na prática, a função do método consultor é inicializar os atributos do objeto. Né? Essa é a função prática dele. E esse método consultor é executado, é chamado para ser executado toda vez que você cria um objeto, toda vez que você cria um objeto. Enquanto você usa new para criar um objeto, ele já sabe que ele vai criar um objeto e ele, em seguida, vai executar o método consultor. Na ausência do método consultor, ele cria automaticamente, inicializa com esses valores. Bom, esse é o primeiro cenário. E aí nós temos o segundo cenário. Né? Vou abrir aqui o código do segundo cenário. Deixa eu só encontrá-lo aqui. Tenho tanta tela aberta aqui que eu acabei me perdendo. Enquanto, peraí, 3 noites. Acabei me perdendo, tem muita tela aqui aberta. Deixa eu ver qual é que eu tô. Acabei me perdendo, pessoal. Eu tô com outra tela aberta aqui. Deixa eu só achar ele aqui. Achei. Esse eu vou minimizar esse aqui. Ó, esse aqui é o segundo cenário, é o mesmo código, só que agora eu criei um método consultor. Esse segundo código, que é chamado projeto 1.2, esse projeto que você encontra aqui, ó, códigos trabalhados em sala, né? É este aqui, ó, projeto 1.2. É esse que eu estou abrindo agora. Né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o mesmo cenário, né? O código é o mesmo, estou criando o mesmo objeto. E aqui, ó, eu fiz explicitamente a criação do método consultor, né? Ou seja, eu coloquei, ó, public aluno, abre aspas, fecha aspas. E você pode criar esse método consultor dessa forma aqui, ó. Vou comentar isso aqui, só para mostrar para você. Você pode digitar diretamente, então, daqui.
ou você pode escolher a opção... Isso aqui ficou... Vou comentar dessa forma. Tá? E aqui ficou... eu posso criar explicitamente da seguinte forma. Você clica com o botão direito, qualquer área aqui, você pode aqui, Generator, ou geração, se tiver em português, tem aqui, construtor. Quando você clica em construtor, ele mostra para você todos os atributos que você tem dentro dessa classe aluno. Então, isso aqui. Ele está perguntando qual que você quer explicitamente inicializar. Como eu não quero inicializar nenhum, né, clico no primeiro, somente na opção nome da classe e clico no botão OK. Ele me gera um método construtor. Desta forma. É um método construtor? Implicitamente ele vai fazer isso aqui. Ele vai colocar aqui para você, diz nome nulo, diz idade, já explico o que significa esse diz no próximo projeto, diz sexo e de endereço. Ou seja, isso aqui é uma forma de você criar um método consultor, no qual você criou explicitamente, mas você não falou quais são os atributos que têm que ser inicializados. Então, ele automaticamente vai inicializar dessa forma, igual o projeto anterior. Né? A diferença é que explicitamente eu coloquei um método consultor aqui, né? Mas o efeito visual vai ser igual ao do projeto anterior. Né? Ele vai preencher com esses valores. Né? Tanto é que se você pedir aqui para executar, ele vai dar o mesmo efeito do programa anterior. Ó. Vou aqui em programa, vou pedir aqui o room, esperar um pouquinho. Olha lá. E preencheu com os mesmos dados do projeto anterior. Qual a diferença de lá para cá? Diferença nenhuma. Né? Nesse estágio aqui não tem diferença nenhuma do projeto anterior para esse projeto. A única diferença é porque explicitamente eu pedi para colocar, para criar um método consultor. Como eu não falei quais são os atributos que eu quero inicializar, o que acontece? Acontece que ele inicializa com esses valores padrões. E veja que quando eu não coloco nada aqui dentro, significa o quê? Da mesma forma, não coloquei nada aqui dentro. O que significa o parente? Parente significa aquele que você recebe, tem que receber como parâmetro, né? Ou seja, quais são os atributos que vai receber como parâmetro para inicializar esses atributos aqui? Quais são os dados que vai receber como parâmetro para inicializar esses atributos? Quando eu não especifiquei nada, e eu não posso especificar nada de qualquer forma, por quê? Porque o método consultor aqui também não espera receber nada. Tá? Então, ele teve o mesmo efeito, mesma leitura do projeto anterior. Ok? E agora vamos para o terceiro projeto. Né? Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Estou com tanto projeto aqui. Está aqui. Vou abrir aqui. Este projeto aqui. É o mesmo projeto, tá? Mais uma vez, você pode baixá-lo aqui. É o projeto 1.3. Você vem aqui em códigos trabalhados, em sala, e você tem aqui, projeto 1.3. Ele está aqui. Tá? Então, vamos lá nele. Então, aqui eu já tenho um processo um pouco diferente. E eu vejo que o método consultor aqui, eu estou passando um dado para ele, uma string, né? E aí eu faço para ele mostrar diretamente o que eu quero. Aí eu peço ele mostrar o nome, a idade, o sexo e o endereço. Então, significa que agora eu tenho um método consultor explícito, no qual espera receber uma string. Então, como é que eu consigo isso? Eu vou apagar isso que eu fiz aqui, ele está pronto aqui, e eu vou fazê-lo novamente. Vou apagar esse método consultor, tá? E eu vou colocá-lo novamente. Vou clicar aqui com o botão direito, né? Vou pedir aqui, Generator, e vou pedir aqui construtor. Ele me mostra todos os campos que eu tenho dentro dessa classe, e eu falo que eu quero inicializar apenas a classe, o atributo chamado nome, que é esse aqui. Clico no botão OK, ele está aqui, this nome. Bom, e aí agora entra a questão do this. Esse this é obrigatório, e neste caso ele é obrigatório. This significa deste objeto, ou neste objeto. Então, eu quero inicializar o atributo nome deste objeto. Isso aqui vai ser obrigatório, porque esse camarada aqui espera receber uma variável do tipo, um dado do tipo string, e o nome dessa variável também chama-se nome. Então, para distinguir este nome deste nome aqui, que são duas variáveis, essa variável aqui é uma variável local, já que ela está sendo criada dentro do método, e esse aqui é um atributo, já que é uma variável que está criada dentro da classe. Então, para distinguir o nome desta variável aqui, é por isso que eu uso this. Então, quando eu uso this nome, eu estou me referindo a esta variável aqui. Quando eu uso só nome, eu estou me referindo a esta variável aqui. Então, por isso, a presença do this. Ok?
Se o nome dessa variável fosse diferente, ó, se eu chamasse, eu posso, esse aqui foi um nome sugestivo que ele me deu, se eu colocasse aqui ABC, eu poderia colocar bem aqui, ó, poderia tirar. Aí, no caso, eu colocaria aqui o ABC, né? E eu poderia tirar aqui a palavra des, né? Ficaria nome ABC. Ele já vai identificar, como só existe uma variável aqui dentro desse contexto, ele vai identificar, já que não existe a variável nome aqui dentro desse método, ele já vai entender que eu estou me referindo a esta variável nome, né? Mas aqui, como eu pedi para ele gerar um método construtor, e ele me gerou uma variável local com o mesmo nome do atributo, aí para me diferenciar uma do outro, eu utilizo, para me diferenciar a de cima da de baixo, e o atributo da variável local, eu uso a palavra this. Então, a diferença é só essa, ok? Bom, e o que, que eu fiz aqui? Eu fiz aqui, nesse contexto, foi que, ao criar um objeto agora, eu coloco, diferente do anterior, o anterior estava assim, ó, e nem vai funcionar mais dessa forma. Olha, ele está me dando erro. Ah, por que, que no exemplo anterior não deu erro e nesse aqui está dando? Porque neste aqui, especificamente, a classe aluno, ele tem um método consultor. Como ele tem um método consultor, o método consultor padrão não é criado. Como o método consultor padrão não é criado, então agora eu tenho que chamar um método consultor que está explícito aqui. E é um método consultor que espera receber o quê? Um objeto tipo string como parâmetro. Então, aqui por isso que eu estou já digitando aqui a elder, isso aqui é uma string. Então, agora, quando eu chamo esse método, veja que eu inicializo o atributo, estou passando o elder como string, então, na prática, elder vai vir para cá, vai vir uma cópia para cá, e esse elder vai ser atribuído a nome. Então, veja que dos atributos que eu tenho dentro desse objeto, apenas esse vai ser inicializado com o valor especificado pelo usuário, né, ou pelo programador, no caso aqui, o resto vai receber valor padrão. Então, aqui nome vai receber elder, né, a idade vai receber 0, já que é um valor inteiro, esse é o valor padrão que ele atribui. O sexo, né, como não foi especificado, ele vai receber o valor padrão, que no caso é esse aqui, barra 0, acho. Né? E o endereço, como é uma string, endereço, ele vai representar, vai receber o. Esse vai ser o comportamento dele. Então, os atributos que eu tenho, somente esse foi inicializado explicitamente pelo usuário e pelo programador. O resto recebeu os valores padrões. Tá? Então, qual o comportamento que eu tenho? O comportamento que eu tenho aqui é o pedir para executar. Vou aqui na classe programa, vou pedir para executar. Pronto. Esperar um pouquinho. Olha lá. Veja que o nome, ele recebeu elder, ou seja, já que eu estou pedindo aqui, ó, para ele imprimir o quê? O atributo, deixa eu fechar aqui. Eu estou pedindo para o atributo nome, ó, do objeto nome. Ó. Ele me deu o elder, porque ele foi inicializado com esse dado. O restante, ele pegou os valores padrões, já que explicitamente eu não inicializei. Tá vendo? Então, eu posso criar um objeto construtor que não inicializa ninguém explicitamente. Posso criar um método construtor que inicializa apenas um atributo, ou todos os atributos, ou quantos eu queira. Tá? Esse é o comportamento que você tem do método construtor. Né? Então, vamos lá para o terceiro, ou para o último código que eu vou trabalhar com vocês aqui, ó, para exemplificar a questão do método construtor, que é o 4, né? Que você pode, deixa eu pegar aqui, ó, você pode baixá-lo aqui, ó, lá na sua, pode trabalhar em sala, é esse aqui, ó, projeto 1.4. Então, ele está aqui, ó, e veja que, neste caso especificamente aqui, ó, programa, eu criei aqui, ó, um objeto, ó, mais uma vez, eu criei aqui, ó, tá aqui o programa, né, tá me criando um objeto dessa forma, e na hora de criar os métodos consultores, aqui na classe aluno, eu criei vários métodos consultores, ó. Eu criei um método consultor dessa forma, né, sem especificar nenhum aluno, né, nenhum atributo especificamente que eu quero inicializar, então ele vai inicializar com esses valores padrões. E eu criei outro método consultor inicializando apenas o primeiro atributo, ó. São todos métodos consultores, ó. Eu criei outro método consultor inicializando o nome e idade, ó, e criei um outro método consultor inicializando os atributos nome, idade, sexo, o último, nome, idade, sexo e endereço, né? Então, veja que eu posso criar vários métodos consultores no meu código. Posso criar vários métodos consultores. Veja que por que ele me permite? Ele me permite desde que a assinatura do método consultor seja diferente. O que é assinatura?
A assinatura é o nome do método, mais os parâmetros que ele recebe. Então, que aluno recebeu nada de parâmetro. Aqui, aluno e recebeu um objeto do tipo string como parâmetro. Então, a assinatura é diferente, então ele aceita. Né? Aqui eu recebi aluno, recebi um objeto e um objeto do tipo string inteiro como parâmetro. Então, a assinatura é diferente. Então, ele aceita. O que ele não me permite é criar dois métodos consultor com a mesma assinatura. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou pegar esse aqui, vou apagar esse aqui, para ele ficar menor, tá? E vou fazer uma cópia desse método construtor aqui. Ó. Você vai ver que ele não vai me aceitar. Não me aceita fazer isso, tá? Por quê? Porque a assinatura é a mesma. Ó, isso aqui é a assinatura é a mesma. Então, por isso que ele está me reclamando. Então, se você não tiver a mesma assinatura, mais uma vez, o que é assinatura? É o nome do método, mais os atributos que ele recebe, mais os parâmetros que ele recebe. Como os parâmetros são os mesmos, ele vai me dar erro. Né? Agora, eu posso inverter. Né? Então, por exemplo, vamos testar aqui para ver se funciona. Veja que aqui eu estou recebendo primeiro um objeto do tipo string, depois um inteiro. Então, vamos inverter. Né? Vamos inverter para ver se funciona. Eu fiz uma cópia. Poxa, cadê apagar? Fiz uma cópia disso aqui e vou fazer aqui. Ó. Ele está me reclamando. Então, eu vou inverter aqui. Ó. Vou falar que isso aqui é idade primeiro e depois eu vou receber string nome. Ó, veja que funcionou. Né? Porque a assinatura é diferente. Então, nessa assinatura, primeiro eu recebo um objeto tipo string, depois um objeto tipo, depois um tipo primitivo inteiro. Aqui é o contrário. Primeiro eu recebo o tipo inteiro primeiro e depois eu recebo um string. Então, ele aceita que são assinaturas diferentes. Ok? Então, eu posso ter quantos métodos construtores eu queira, né? Desde que seja permitido. Né? Aqui, aproximadamente, vai me permitir, acho que 16 métodos construtores se eu escrever a assinatura de forma diferente. Então, veja que eu tenho vários tipos de métodos construtores. Então, se você vir aqui no seu programa, e eu rodar dessa forma aqui, ó, e o aluno, ele vai me dar aqueles valores padrões, certo? E se eu fizer uma cópia dele aqui, ó, e o aluno Elder, né? Ele me criou aqui, ó, ele criou um novo objeto aqui, ó, e o aluno Elder, né? E por que ele está me dando erro aqui mesmo? Deixa eu ver se eu não tenho esse método construtor só com recebendo só uma string. Ah, eu não tenho, acho que apaguei, né? Acabei apagando sem querer. Porque aqui, ó, ele está falando assim, ó, estou querendo, chamando o método consultor que me espera receber apenas um objeto do tipo string. Só que eu não tenho nenhum método consultor aqui que recebe apenas um objeto string. Isso aqui não recebe nada. Isso aqui recebe nome, idade. Isso aqui recebe nome, idade, sexo. Isso aqui recebe nome, idade, sexo e endereço. Esse aqui recebe nome e endereço. E eu não tenho um que recebe é, apenas nome. Então, por isso que ele está me dando erro. Então, eu vou criar aqui um aqui para mim para receber apenas nome. Vou aqui um calma. Então, vamos lá. Acho que eu acabei apagando esse sem querer. Ó, vou lá, generator. E eu vou pedir construtor, no qual eu vou falar para você, eu quero que me crie um construtor para inicializar apenas esse atributo nome. Ok? Ele me gerou. Certo? E veja que parou de reclamar aqui. Ó. Parou de reclamar. Então, veja que eu tenho vários modelos, ó, de método consultores. Ó. Cada um é um método consultor. Ó. Eu uso o que eu quiser. Né? Depende da minha lógica. Então, esse método consultor que eu estou sabendo, que eu estou chamando aqui, eu não explicito diretamente nada. Né? E neste caso, pessoal, quando você tem um método consultor, ele não cria mais o padrão. Qual é o padrão? Naquele primeiro projeto, veja que eu não criei nenhum método consultor. Deixa eu ver se eu recupero ele aqui. Projeto. Aqui, ó. E eu não tenho nenhum método consultor aqui dentro da classe. Mas eu posso criar o método consultor dessa forma aqui, ó. Chamar o método consultor dessa forma, que implicitamente ele vai criar. Certo? Não tem problema nenhum. Agora, quando eu tenho métodos consultores lá dentro, se eu não colocar explicitamente este aqui, ó, ele não me deixa eu usar isso aqui. Porque ele não vai criar, porque ele vai falar assim para você, mas você já tem método consultor lá dentro, então eu não vou te criar o padrão. Então, por isso que eu precisei criar isso aqui. Ó. Tanto é que se eu comentar isso aqui, comentei, aqui, ó, tá, tem muito barra. Comentei, deixa que ele vai me dar erro lá. Tá me dando erro aqui, ó. Por que no primeiro funcionou, que é esse aqui, ó. Não, nesse aqui não. Deixa eu pegar o primeiro projeto aqui, projeto 1.3, projeto 1, esse aqui. Por que aqui eu não tenho um método consultor? Não tenho um método consultor na classe aluno. Mas aqui na classe programa, ele deixa eu usar esse método consultor dessa forma. Então, quando eu não tenho nenhum método consultor, que é o caso aqui, ele deixa eu usar esse aqui.
Tá? Mas a partir do momento que eu criei algum tipo de método consultor, né, como é o caso desse aqui, eu criei algum tipo de método consultor aqui, ó, algum tipo eu criei, então isso aqui, esse aqui não funciona mais. Para mim fazer com que ele funcione dessa forma, sem passar para nenhum, eu obrigatoriamente tenho que criar um método consultor dessa forma, esse aqui, só para deixar isso claro. Beleza, pessoal? Então, se eu rodar esse programa aqui, ó, ele vai imprimir, ó, como eu pedi aqui para imprimir várias formas, só cria um objeto aluno. Dessa foi esse método consultor, criar um objeto aluno passando só string, criar um objeto aluno passando string inteiro, criar um objeto aluno passando string inteiro e char, criar um objeto consultor passando aluno, string inteiro, char e string, né? E o outro passando só string e string, ó. Ele vai me gerar os dados de acordo com isso aí, ó. Então, se eu pedir para executar agora, vamos aqui no programa, room. Então, eu inicializo, só para mostrar para você que o método consultor, né, você cria se você deseja e como é que ele vai ser inicializado. E você define como é que você quer que inicialize os seus atributos, né, do objeto recém-criado. Então, lá, primeiro cenário, esse aqui, no qual você chamou o método consultor que não inicializou ninguém. Segundo cenário, é o método consultor que inicializou apenas o atributo não explicitamente. Esse modelo que você inicializou os atributos string e atributo idade, né? Esse aqui que você inicializou os atributos, usou o método consultor que inicializou a string, a idade e o sexo, mas não inicializou o endereço. Esse aqui que você inicializou todos, ó, usou o método consultor que inicializou o nome, a idade, o sexo e o endereço. Esse aqui que só foi inicializou as duas strings. Então, estou mostrando para você que, através do método consultor, você controla isso aqui. Bom, pessoal, vamos lá para a atividade. O que eu quero que você faça de atividade? É bem simples, é parecido com o exemplo anterior que você tem. Então, está aqui o código da atividade, trabalhado em sala, ser trabalhado em sala. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Tá? Se você abrir, você vai ter isso aqui. Isso aqui é o código que nós trabalhamos na aula passada. Né? E aí eu coloquei até mesmo, eu pedi para que você deverá ao termo fazer 5 cadastros e computar a média dos alunos. Tá? Então, você faça um programa que o usuário cadastre 5 funcionários, ou seja, você vai ter que criar 5 objetos do tipo funcionário. Né? E aí eu falo que cada objeto que você cria, cada objeto do tipo funcionário deverá ser criado usando um método consultor diferente. Ou seja, você deve construir 5 tipos diferentes de método consultor para você inicializar. E depois você vai mostrar a média, ou seja, você vai criar 5 objetos do tipo funcionário, cada objeto utilizando um método consultor diferente, e depois você vai me computar o processo da média. Certo, pessoal? Bom, esse aí, deixa eu ver se vai dar 5 mesmo. Eu acho que dá 5, sim. É o máximo que dá aqui. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula. Qualquer dúvida, me questione lá no Zap. Até mais.